não chega a divergir, mas chega a se diferenciar entre si. Há uma corrente mais cultural, que trata a economia criativa como toda a produção, toda atividade vinculada que tem uma dimensão simbólica, ou seja, que tem uma dimensão simbólica, artística, ou qualquer linguagem artística. E há e cultural. Há uma outra corrente mais abrangente, que é a qual eu me filio, que diz que a economia criativa, além das atividades provenientes da cultura, que tem uma dimensão simbólica, ela é também uma atividade profundamente ligada às novas formas, aos novos paradigmas da economia no mundo, que é a tecnologia, novas tecnologias, principalmente as tecnologias de linguagem, né? Eu acho que elas não se contradizem, mas se complementam. Eu acho que são duas visões bem complementares a esse respeito. E a inovação, a criatividade humana, ela existiu sempre. Ela é um fator de impulsionador do progresso, é um grande impulsionador das atividades econômicas, sociais, culturais, desde a invenção da roda, né, até a utilização do fogo, etc. Temos a inovação sempre foi o motor do desenvolvimento. Acontece que ela recebeu um grande impulso com a Revolução Industrial. Ela recebeu um impulso gigantesco a partir da Revolução Industrial e da utilização de máquinas para produzirem. Isso foi uma coisa absolutamente nova para a humanidade, né? Se produzir mercadorias e produtos e roupas e equipamentos, etc., numa velocidade e numa quantidade gigantesca. Isso, o que para nós hoje é uma coisa já quase do passado, foi uma revolução enorme, foi uma coisa que encantou o mundo, né? Foi aonde surgiu o capitalismo, o regime que se adaptou, que acolheu e que viabilizou a Revolução Industrial, né? Ela teve componentes brutais, né? De exploração do trabalho, de submissão de crianças, trabalho quase escravo, inclusive na Inglaterra, crianças de 12 anos trabalhavam 12 horas por dia, né? Nas minas de carvão e em todas as atividades econômicas, mas também teve efeitos maravilhosos. Ela deslumbrou, ela libertou as forças produtivas a um nível nunca antes imaginado. Mas depois veio a revolução tecnológica, essa do século XX, já no final do século XX, e essa está sendo a maior revolução econômica e social que o mundo já assistiu, né? Ela está superando, ela existe tanto nos regimes capitalistas como nos regimes socialistas, e está superando pela sua velocidade, o que chamam de capacidade disruptiva. Novas formas estão sendo inventadas de produção, novas formas estão sendo adaptadas, novas formas estão sendo criadas, né? E aí a criatividade que sempre existiu, né, ela passa a ter um valor especial, passa a ser um fator econômico, né? Eu dizia há poucos instantes que o meu amigo Miguel, que eu já citei, 70% a propriedade intelectual, que é a propriedade das ideias, né, para a qual teremos hoje uma palestra a respeito, representa cerca, nos Estados Unidos, representa cerca de 70% do PIB brasileiro, né? Quer dizer, que é um décimo do PIB do mundo. Aliás, já estamos em um novo, né?
Então, é uma atividade que hoje as grandes empresas do mundo já não são mais as indústrias de transformação, não são mais aquelas indústrias que produzem roupa, sapato, arma, carro, avião, etc. Hoje as grandes empresas do mundo são as que produzem informação e pensamento. São as grandes empresas que substituíram, não que substituíram, mas que evoluíram mais e se constituem o grande fator hoje do capitalismo e do socialismo, né, são as empresas de tecnologia que produzem informação, que partem do pensamento, que se constituem parte da criatividade. A criatividade passa a ter um valor econômico neste século XXI que ela nunca conheceu antes, né? Hoje, o que tem valor numa produção, o que vale mais hoje a pessoas, não que como a produção industrial não destruiu a agricultura que continuou a existir, continua a existir até hoje, beneficiando e produzindo muito, nós não vamos dispensar o mundo industrial, a transformação, o produto, a fabricação de produtos não vai deixar de existir, né? Você vai precisar de camisa, sapato, máquina de escrever, máquina de não tem mais, computador, etc. Porém, esses fatores, esses produtos e esses fatores têm menos importância econômica, ou seja, valem menos do que as ideias, do que a criatividade, do que o conhecimento, né? O conhecimento científico, o conhecimento cultural, o conhecimento em suas várias formas de existência. Isso aqui precisa ser bem compreendido. Nós vivemos hoje no que se chama sociedade do conhecimento, na economia do conhecimento, onde o conhecimento, a informação, tem mais valor do que os fatores físicos. Mesmo no processo industrial, esse telefone aqui, o smartphone não, isso aqui o que é? É um smartphone, um Android, smartphone, não sei o quê. Eu falo dessas coisas, eu sou um analfabeto digital, viu? Eu falo muito desse assunto sem entender nada, acho que é mágica até. Mas um aparelhinho como esse aqui, que era inimaginável há 50 anos atrás, que era coisa de filme de Flash Gordon, filme de ficção científica, né? Ele tem 90% do seu valor determinado por quê? Não pelo que tem aqui de aço, de plástico, de matéria física aqui, nem mesmo pelo trabalho industrial que é empregado aqui. Apenas 10% do valor de um celular provém desses fatores, né? Dos fatores físicos, né? 90% do valor de um celular provém dos aplicativos que ele tem. Ou seja, e o que é um aplicativo? É a inteligência embarcada no equipamento, né? É o conhecimento, é a criatividade, é a invenção, né? Então, isso determinou um novo paradigma mundial, né? Agora, eu gostaria de, apenas para a gente alinhar o pensamento, o que é que a economia criativa envolve? Envolve software, pesquisa e desenvolvimento, design, artes plásticas, artes cênicas, artesanato, música, filme, vídeos, TV e rádio, mercado editorial, biotecnologia, arquitetura e engenharia, moda, expressões culturais, publicidade, computação e telecomunicações, turismo, entretenimento, gastronomia. Esses são os setores mais dinâmicos. Esses são todos os setores que envolvem a economia criativa. Ou seja, praticamente hoje no mundo, tudo que não é indústria de transformação de produtos físicos, e tudo que não é agricultura, embora a indústria e a agricultura
na indústria e na agricultura estejam presentes muitos fatores da economia criativa. O agronegócio brasileiro, que faz esse negócio todo aí, agroepop, etc., é todo ele oriundo, ele se desenvolveu a partir de tecnologias criadas pela Embrapa, uma empresa estatal que criou tecnologia para ser aplicada no campo, na agricultura, na pecuária, etc. Né? Então, a economia criativa está presente, inclusive, nesses setores que foram, digamos assim, historicamente ultrapassados na sua predominância, não na sua importância, continua tendo importância, agricultura, indústria, etc., mas na sua predominância. Né? Os setores da econômica mais dinâmicos da economia criativa são software, naturalmente, vocês sabem disso também, quanto eu, até mais, porque já viram com isso. O design, e o design não é só o design de produto, não é só o design da camiseta, que é importante, não é o design de moda, que é importante, mas é o design de processos. Vocês sabem que as plantas dos hospitais brasileiros, a grande maioria das plantas dos hospitais, não é produzida no Brasil. Isso é um software produzido na Alemanha. A planta dos hospitais, né, que é uma área da arquitetura. Né? Quer dizer, por quê? Porque os hospitais hoje, cada dia mais sofisticados tecnologicamente, com aquelas máquinas gigantescas de tomografia, etc., precisam de uma planta que articule isso tudo. Isso tudo é inteligência. Isso é software, né? E design. A tecnologia de informação e comunicação, que essa nós somos usuários, e quanto mais jovens, mais competentes são no uso dessa tecnologia, na qual eu sou quase completamente incompetente, mas vocês têm muita competência no uso e sabem da importância que isso tem, só que vocês talvez não pensem na revolução, como vocês já nasceram e se criaram perto dessas tecnologias, talvez vocês não tenham noção da revolução que isso significou. Quer dizer, uma pessoa poder ligar daqui e falar com outra pessoa na China em questão de segundos era uma coisa absolutamente inimaginável há 50 anos atrás, né? E que hoje é uma coisa do cotidiano. Isso não é mágica. Isso, Umberto Eco, um pensador italiano, dizia que a tecnologia e a mágica se aproximam muito. Que as pessoas compreendem a tecnologia pelos seus efeitos, rapidamente, mas ninguém se lembra de que para produzir um efeito como esse, que é falar com uma pessoa do outro lado do mundo, que era uma coisa de mágico, antigamente, só os feiticeiros conseguiam isso, tem visões e imagens do outro lado. É preciso tecnologia, construção, pensamento, organização, pensamento aplicado, né? Inteligência aplicada. Né? E, finalmente, a cultura. A cultura é maior do que a economia criativa. Porque a cultura é tudo. A cultura é a representação do país, é a possibilidade, é a marca que cada país tem de sua própria existência, é a possibilidade de você construir um sonho de país. Você precisa ter um sonho de definição do que você é e o que é que você quer ser. Isso é cultura. A cultura política, a cultura artística, todas as representações culturais, elas são mais importantes que a economia criativa, mais importante do que tudo. A cultura é a coisa mais importante de um país. Né? No entanto, ela é parte apenas da economia criativa. Ela não é a economia criativa toda. Ela é parte, e uma parte importantíssima, e que se liga profundamente à tecnologia. Porque quando você hoje cria uma música e bota no streaming para uma plataforma de streaming para pegar no celular, você está juntando as duas coisas. Né? A cultura se junta e se transforma na economia criativa numa possibilidade de alcance maior, de profundidade, maior de complexidade, maior. As grandes empresas hoje do mundo, algumas delas, são as produtoras de filmes, né? Netflix, etc.
Mas essas são grandes empresas mesmo, bilhões de dólares, né? Mas que aplicados e tudo que é criado culturalmente é transformado industrialmente via economia criativa, né? É isso que eu queria deixar assim, um pouco claro, não sei se estou conseguindo, mas essa compreensão da relação da cultura com a economia criativa. A cultura é mais importante que a economia criativa, mais importante que qualquer outra atividade. São as nossas universidades, é o nosso potencial como seres humanos, como nação, como Brasil, ou América Latina, é tudo uma questão cultural, né? Mas ela é parte apenas da economia criativa. Os setores socialmente mais inclusivos da economia criativa, que a gente não se lembra, vai ser uma moda, o artesanato. Hoje existem milhões de artesãos brasileiros, cada dia mais utilizando até recursos tecnológicos. O entretenimento, que é uma atividade que envolve muita gente, né? Muita gente, nem sempre com empregos formais e regulares, mas muitos postos de trabalho são gerados pelo entretenimento. A gastronomia, ela tem um lado cultural e um lado criativo e um lado econômico, né? Ela é importante sobre esses três aspectos, né? Mas ela é parte da cultura brasileira, ela é parte da nossa cultura, da cultura alemã também, da cultura francesa, espanhola, porém, ela é também uma atividade econômica relevante, né? E ela parte dela é criação, né? Criação de receitas, são chefes, tem uma produção intelectual na cultura que liga ela à economia criativa. E o turismo, que eu incluo, que alguns estudiosos da economia criativa colocam a gastronomia e o turismo e o entretenimento como atividades correlatas, mas não como parte das indústrias criativas, que é um outro conceito, né? No entanto, eu tento incluir. Não tem turismo que não seja uma experiência intelectual. Qualquer viagem que você faça, você aprende alguma coisa. Qualquer viagem que você faça, você tem uma fruição intelectual. E hoje, as viagens estão, basicamente, quase que na sua totalidade, não é, Gabriel? Ligadas aos processos tecnológicos, né? Quase todos. Você hoje, para você ir para Chapada Diamantina, você planeja pelo Zap, você planeja pelo Google Maps, né? Você utiliza todos os recursos da economia criativa na sua viagem, além dela ser uma experiência também intelectual, também uma experiência criativa, nesse sentido que é uma experiência intelectual. Você sempre aprende com a viagem, mesmo no turismo de massa, mesmo você tem uma dimensão dessa atividade. A tecnologia promove também uma grande sinergia entre os setores mais dinâmicos e mais inclusivos da economia criativa. Estudos de viagens programadas pela internet, modelagem online para vestuário, transformação de filmes em games, às vezes de games em filmes, né? Que agora já tem. Primeiro criou um game, depois criou um filme. Agora, os personagens do game são os personagens transformados em personagens de filmes. As vendas programadas, de ticket, etc. Essas grandes organizações comerciais, que são basicamente organizações tecnológicas, o PegPag, o Shein, a Alibaba, etc., são grandes corporações que se articularam a partir da economia criativa. As atividades culturais, que estão, obviamente, ligadas à tecnologia. E a inovação, eu queria ter... A inovação é a parte mais relevante da economia criativa. A economia
criativa é filha e mãe da inovação, né? Ela estimula a inovação sempre e ela é estimulada pela inovação. Tudo aquilo que é inovador hoje, praticamente, nem tudo que é inovador é tecnológico. Algumas inovações não são tecnológicas, mas a grande maioria das inovações tecnológicas fazem parte da economia criativa. Outras são inovações sociais, etc., de modelagens sociais, que são também muito importantes, né? E ela está presente na produção cultural, na produção tecnológica, na produção industrial e na produção do que é principal na economia hoje do mundo, que são os serviços e processos. Nós tivemos uma economia que era claramente agrícola, né, que dependia da terra para existir, dependia da terra em termos de mineração, da produção de ouro, dependia da terra em termos de produtos agrícolas, e outra economia que, com a revolução tecnológica e com o avanço do capitalismo, nós criamos uma sociedade de serviços praticamente. Hoje os serviços são atividades que ocupam, e serviços é tudo isso que está tratando hoje, é serviços, né? Serviços são todas as atividades vinculadas no processo produtivo, mas que não estão vinculadas diretamente à produção de bens. São serviços tecnológicos, serviços que são serviços, tudo isso que a gente está fazendo hoje faz parte dessa economia do serviço, e por isso o serviço é a maior geradora de mão de obra em qualquer sociedade brasileira. Enquanto que a mão de obra que era a mais significativa no século XIX e XX, que era da indústria da transformação das fábricas, né, deixou de ser para a atividade de serviço do ocupar esse papel. A grande mão de obra no mundo hoje é ligada a serviços e não mais à indústria de transformação, né? Para você ter uma ideia, 25% da população norte-americana na década de 50, 60, trabalhava em chão de fábrica, né? Trabalhava na produção industrial, na indústria da transformação. Hoje, menos de 7% da população americana trabalha em chão de fábrica. Quer dizer, cada dia menos, cada dia fábricas com menos. Nós tínhamos um polo petroquímico aqui que tinha 20 mil trabalhadores, né? Hoje tem 5 mil trabalhadores e diminuindo a cada dia, né? Essa substituição do trabalho humano por máquinas ocorre há mais de 200 anos. Nos últimos 30 anos entrou em fase exponencial. As impressoras 3D, a internet das coisas, a automação e a inteligência artificial vão acelerar ainda mais a transformação desse setor industrial. Isso é importante que a gente compreenda bem, porque essas coisas são resultantes da revolução tecnológica e fazem parte da economia criativa, né? E é isso que compõe a economia criativa. O grande pilar da cultura e o grande pilar da tecnologia, né? E elas se juntam em vários aspectos desses, né? Tá bom? Pode passar, Gabriel. O mercado de trabalho criativo brasileiro, mas esse dado está atrasado. Reúne 245 mil estabelecimentos e cerca de 830 mil pessoas. Já está passando de 1 milhão de pessoas e já está bem mais do que 245 mil estabelecimentos. Mesmo com a pandemia, onde todas as áreas foram recessivas, a economia criativa foi a que teve a menor instabilidade, a menor instabilidade. Foi a que caiu menos, né? Caiu quase nada, né? Pode passar, meu Deus? Bom, eu considero que o objetivo do Brasil deve ser, né, estabelecer
a inovação e a economia criativa como um eixo do desenvolvimento. Ainda não é assim, né? Mesmo no governo do presidente Lula, onde algumas coisas estão acontecendo positivas, mas ainda não temos um projeto nacional de desenvolvimento que tome como eixo, compreenda a natureza da nova economia e tome como eixo faça o que Getúlio fez na década de 50, quando compreendeu que o petróleo era que movia o mundo, né? Getúlio criou a Petrobras. Né? Nós não criamos, o governo brasileiro ainda não conseguiu perceber, ter essa percepção, essa sensibilidade que Getúlio teve há 80 anos atrás, não, 90 anos atrás. E nós somos um grande mercado consumidor. Nós somos o terceiro ou quarto maior consumidor de games do mundo. Nós somos o terceiro ou quarto maior consumidor de aparelhos celulares do mundo. Né? E, no entanto, nós estamos como mercado produtor ativo nessas áreas. No máximo que a gente consegue é montar um celular, mas não consegue criar um celular, não consegue criar um computador de cabo a rabo. Agora, alguns computadores que eu já tenho nacional, mas é muito pouco ainda. Né? Nós, como mercado produtor ativo, nós somos mais consumidores de tecnologia importada do que produtores de tecnologia. Nós somos grandes exportadores de quê? De soja, minério, algodão, gado, carne, frango, etc. Quer dizer, nós ainda estamos, em relação ao mundo, exportando matérias-primas e importando produtos sofisticadamente manufaturados. Né? Os manufaturados mais simples nós produzimos aqui, mas aqueles mais sofisticados, que é exatamente onde tem uma órbita de inteligência embarcada, isso nós importamos tudo. Né? Nós não temos um celular brasileiro, não temos ainda nenhuma das... nós não somos campeões de nada dessa exportação, dessa produção tecnológica mais avançada. Né? Nós temos uma grande possibilidade, que é a Amazônia. Né? Nós desenvolvermos um choque de economia criativa na Amazônia, que pode produzir uma diferença no mundo todo, sem derrubar uma árvore, sem poluir um rio, mas nós, a partir da biodiversidade amazônica, nós podemos produzir. Vocês sabem que o açaí, ele já tem 50 produtos desenvolvidos e patenteados, sabe aonde? Nos Estados Unidos. Sabe em que lugar foram produzidas essa tecnologia e esses produtos mais tecnológicos do açaí? No Vale do Silício, na Califórnia. Quer dizer, é uma coisa que choca. Nós continuamos sendo exportadores de matéria-prima e importadores de produtos mais complexos. Bom, a economia criativa vai da inovação do artesanato ao software. A inovação e a economia criativa da gastronomia, moda, do cinema e música, os games, né? E já em 1997, suba aí, Gabriel, um pouquinho. O primeiro-ministro Tony Blair da Inglaterra, quando recebeu uma comissão de industriais da metalurgia, da indústria, que era uma indústria fortíssima na Inglaterra, pedindo mais favores fiscais, mais investimentos do governo, etc., ele respondeu a eles que o rock and roll, rendia mais divisas para a Inglaterra do que as suas indústrias siderúrgicas. Isso em 1997, né? No final do século, finalzinho do século XX, isso já se caracterizava bem o novo paradigma mundial, né, da economia. Pode passar? No Brasil, se juntarmos as economias da cultura,
a pesquisa e inovação, ciência e tecnologia, indústrias criativas e o turismo, nós temos um PIB superior à indústria de transformação. Nós já passamos a indústria de transformação, as fábricas, etc. Já é uma coisa, já está acima. Agora, nós temos problemas políticos e culturais que são comuns ao turismo, à economia criativa e à cultura também, né? Faz aí, Isabel, que problemas são esses? O primeiro grande problema é uma tradição que se criou no Brasil a partir da década de 30, 40, que o que representava o progresso era a indústria, e somente a indústria, né? Não tivemos atenção para essa mudança do paradigma mundial, onde as indústrias perdem importância e ganham importância a economia criativa. Outros são setores que se excluem da atividade, que são parte da economia criativa, que são parte do turismo, mas se excluem disso. Por exemplo, a aviação. A aviação é, os aviões cada dia mais modernos, mais tecnológicos, é parte da economia, tem uma grande parte da economia criativa, que é uma atividade principal do turismo. Mas, no entanto, ele não se considera eles, estrategicamente, para se beneficiarem, não se incluem na indústria do turismo, né? A aviação brasileira é um dos grandes ganhos, é uma das grandes forças econômicas do turismo. Falta também representatividade política, falta um marco legal para a inovação. Agora a inovação já ganhou um marco legal e nós estamos trabalhando num projeto de lei da economia criativa, onde a deputada de autoria da deputada Vides e da Massa e do deputado Marcelo Caleiro, mas agora já está em nova fase, que é um marco legal para a economia criativa brasileira, né? Políticas públicas municipais, estaduais, federal e modelos de governança também. Os nossos modelos de governança não estão adaptados a esse novo paradigma econômico, né? Pode passar, Gabriel? Bom, isso aí são coisas que nós precisamos de incentivos fiscais, tributários, linhas de crédito para financiamento público e privado, criação de um fundo de porte para inovação e economia criativa, editais, concursos para o desenvolvimento do design nacional. Nós precisamos muito do design nacional, que já está bem desenvolvido, mas precisa se desenvolver muito mais em várias outras áreas, né? A redução de taxas de importação dos setores criativos, né? Pode passar, Gabriel. Também, da economia criativa surgiu o conceito de cidades criativas, né? Que é a requalificação das cidades, a requalificação de áreas degradadas na cidade, para serem transformadas em polos produtivos. Isso é fundamental. Isso nós temos uma possibilidade gigantesca de transformarmos grandes e pequenos municípios em cidades criativas que possam gerir a sua economia, planejar a sua economia a partir dos elementos intangíveis. O que é essa força do intangível? O intangível é tudo aquilo que não é material, né? E essa intangibilidade, é esse intangível que é mais amplo do que o simbólico, que é o cerne da economia criativa, né? E nós podemos fazer de nossas cidades criativas, podemos, para isso, nós podemos requalificar áreas degradadas, estimular as atividades criativas do ponto de vista fiscal, estabelecer conexões permanentes entre o setor público e as áreas privadas, o apoio à iniciativa de coletivos culturais e tecnológicos, o estímulo a coworking, startups e pequenas empresas criativas, né? Pode passar, Gabriel. Bom, acho que foi isso aí. Bom, você me desculpe a extensão da fala, eu tive que me estender um pouco para tentar nos alinhar todos sobre o que é economia
objetivo. Espero que tenha tido um relativo sucesso em relação a isso. Muito obrigado a todos.